Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Rosana Machado e esse é o podcast Pais Separados Perguntam, a Girassol Responde. Para hoje, nosso quinto encontro, vamos responder: é possível ouvir sem agredir? E atenção, são episódios novos todas as semanas, saindo nas quartas-feiras às 17 horas, respondendo uma pergunta sorteada entre as cartas da caixa das perguntas dos pais separados. A Girassol Mediação Parental trabalha para ajudar pais e mães a ressignificar o fim da relação conjugal, com foco na melhora na comunicação e, principalmente, no respeito e cuidados dos filhos na relação parental. Para responder a nossa pergunta de hoje, então, é possível ouvir sem agredir? O que vem à memória de vocês quando escutam esta pergunta? Duas pessoas brigando? Se agredindo? Algumas delas está realmente escutando o que uma tem para dizer? Bem, diante da importância da pergunta, de tudo que ela nos remete, vamos dividir então o nosso podcast em dois momentos: o de hoje e o da quarta que vem. Primeiramente, vamos pensar então na diferença entre ouvir e escutar. São coisas iguais? São coisas diferentes? Bem, posso lhes dizer que são sim diferentes. O ato de ouvir remete ao sentido da audição. É aquilo que nossos ouvidos captam. Já escutar corresponde ao ato de ouvir com atenção, ou seja, escutar é entender o que está sendo captado pela audição e, mais além, é compreender e processar a informação internamente. Portanto, a diferença entre ouvir e escutar é o que acontece depois da pessoa receber o som. Então, a pessoa está ouvindo quando há pouca interação e escutando quando está prestando atenção ao que é emitido. A popular expressão entrou por um ouvido e saiu pelo outro ilustra ao ato de ouvir, quando a informação não é interiorizada. Já a expressão fala que eu te escuto mostra o sentido de escutar, em que um tem o poder da fala e o outro dá atenção ao que é dito como forma de alívio da angústia pela palavra. É desse modo que há interação e entendimento entre os falantes. Você sabia que nossa comunicação é 7% verbal, ou seja, somente palavras, 38% vocal, ou seja, o tom da voz, o ritmo, o volume e a entonação, e 55% não verbal, que é os gestos, expressões faciais, a postura e demais informações expressas sem palavras. Veja que a maior parte, então, está na comunicação não verbal. Veja bem, nosso corpo fala, ou seja, transmite uma comunicação que pode ser compreendida pelo outro de forma correta ou equivocada. Apesar de o processo de diálogo oral parecer muito simples, poucas pessoas realmente sabem se comunicar efetivamente neste formato. Afinal, você já percebeu que durante alguns diálogos sua atenção é totalmente desviada para fatores externos ou até pensamentos,
e você simplesmente não presta atenção no que o outro está falando. É muito comum vivermos situações como essa e, por isso, entender de forma ativa, escutando de forma ativa, praticando esta forma é fundamental, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Assim, para que seja possível ouvir sem agredir, é necessário, primeiramente, saber escutar ativamente o outro, absorvendo o que é dito com atenção. Mas não apenas isso. Temos que escutar sem julgamentos, sem chegar a conclusões precipitadas e, principalmente, demonstrando empatia. Escutar com atenção é difícil. Muitas vezes é. Mas é possível. Para que possa, então, você alcançar, veja algumas dicas. Você precisa compreender o que está sendo dito, demonstrar interesse, gerar conexão e tornar a comunicação mais eficaz e empática. Se for assim, se você escutar ativamente, verá que grandes benefícios poderão ser colhidos, tais como o fortalecimento das relações interpessoais, pois a interação passa a ser mais empática, clara e eficaz. Também traz mais confiança, eis que a conexão foi estabelecida. Reduz conflitos, eis que evitam-se julgamentos e conclusões precipitadas, que claramente podem levar a soluções mais rápidas de eventuais problemas. Então, na prática, como podemos aprimorar nossa habilidade de escuta ativa? Para responder essa pergunta, vamos às 5 dicas principais. Primeira delas, evite fazer interrupções. Às vezes, em uma conversa, queremos contribuir logo com nossas opiniões ou devolver uma ideia, sem deixar o outro concluir o que estava falando. Então, concentre-se e evite interromper. Espere e fale o que deseja, pois é inevitável deixar de fazer um comentário, não é? Lembre-se que às vezes a pessoa só quer desabafar e ter em você um bom escutador. Segunda dica: escute sem julgar. Essa é outra tendência que possuímos. Fazer um juízo, seja positivo ou negativo, do que está sendo dito, sem ao menos escutar até o final. Tente, então, escutar e afastar esses julgamentos precipitados. Não há qualquer problema pensar diferente do outro sobre o que está se falando. O problema não é discordar, é como fazemos isso. Terceira dica: resuma e repita com outras palavras. Quando a outra pessoa terminar de falar, repita com suas próprias palavras aquilo que escutou. Isso demonstra empatia e que entendemos o que estava sendo dito. Caso você repita de forma equivocada ou desconsiderou algo que foi dito, a pessoa terá a oportunidade de esclarecer esses pontos, permitindo que vocês aprofundem a conversa. Mas, ao parafrasear, evite emitir seus próprios comentários ou opiniões pessoais, já que o objetivo é dar atenção a outra pessoa sem julgar. Quarta dica: devolva comportamentos positivos e não verbais. Como já falamos, a comunicação não verbal abrange tudo aquilo que é dito sem palavras. Então, faça contato visual com o falante, a fim de demonstrar que está ouvindo. Evite cruzar os braços e se mexer demais, pois isso pode ser um sinal de distração. Se a situação permitir,
sorria e concorde com a cabeça. Além de demonstrar atenção a que o outro diz, esse gesto pode deixar o outro mais à vontade. Tal dica também serve para conversas online, mantendo a câmera ligada e concentrado no falante sem ficar olhando para os lados. Quinta e última dica: faça perguntas abertas e específicas. Quando a pessoa concluir, então, a sua ideia, você poderá fazer algumas perguntas abertas, que são aquelas que vão além de uma resposta de sim ou não. Então, vamos fazer alguns exemplos. Pergunte: fale mais sobre isso. Como você se sentiu? O que levou você a seguir essa opção? O que posso fazer para ajudar? Evite fazer perguntas ou afirmações que denotem julgamento. Então, em vez de falar, por que você fez isso? Tente perguntar, o que motivou a sua decisão? Em vez de falar, não foi isso que você quis dizer, não é? Tente perguntar, o que você quis dizer com isso? Ao invés de falar, o que você diz não faz sentido. Tente perguntar então, não entendi. Você poderia explicar? Veja que ao dizer esses exemplos, o meu tom de voz também mudou. É assim que funciona também com você no dia a dia. Então, essas dicas são muito importantes também para o diálogo familiar, especialmente quando as pessoas envolvidas são um ex-casal, pois as emoções podem se sobrepor e as agressões na fala podem acontecer. Sobre como se comunicar sem agredir e a comunicação não violenta, vamos abordar então em nosso próximo encontro, o sexto encontro da Girassol. Lembre então que a Girassol Mediação Parental está ao seu lado, visando sempre preservar as lembranças positivas de forma respeitosa e ajudando na comunicação de ex-casais. Se você quiser a minha ajuda direta, se quiser saber mais, entre em contato pelo nosso Instagram, @girassolmedparental, pelo nosso e-mail, girassolmedparental@gmail.com, ou pelo nosso WhatsApp, 051 98240 5108 para todo o Brasil, pois trabalhamos de forma online, reaproximando pais dentro da relação parental. Até o nosso sexto encontro, de muitos outros que visam transformar pais e mães para uma relação parental mais feliz. E não esqueça, pois seja como o girassol, volte-se para o que te faz feliz, contagie o mundo com sua luz e fique em pé a cada amanhecer. Tchau, pessoal! Até o próximo Pais Separados Perguntam, a Girassol Responde. Grande abraço a todos e a todas! Tchau!